aí, pessoal? Eu não consigo entender o porquê que muitas pessoas têm restrição ao Luan no Grêmio. Ontem eu montei um vídeo sobre algumas respostas ali a questões que o Baldasso havia falado e fiz uma comparação de um jogador do Grêmio com o D'Alessandro, número 10 do Internacional. E as pessoas não gostaram ali por algumas situações quando eu comparei o Luan ao D'Alessandro. Eu queria entender por quê. E é sobre isso que eu vou falar logo mais. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal. Eu não entendo por que a restrição, até mesmo gremistas ali mandando, César, acho que tu exagerou na questão envolvendo Luan e D'Alessandro. Por que esse exagero? Vamos fazer um pouquinho, vamos analisar um pouquinho a carreira do Luan aqui. Luan chega para a categoria de base, final do trabalho dele na categoria de base, começa ali em 2014, as suas primeiras experiências, depois ele vem em 2015 e ele é o centro de um time que fez história. O time que o Luan joga fez história. E aí vamos lá, 2015, gols em Grenais, mudou a rotina dos Grenais, o Grêmio passou a ser protagonista. Quem é o grande jogador daquele time? Quem é que quem é o melhor em campo no Grenal de 5-0, por exemplo? É o Luan, faz 2 gols e a referência. Aí em 2016, antes dele ganhar pelo Grêmio, ele é protagonista na seleção brasileira na medalha olímpica. Aí o sujeito diz assim, mas o D'Alessandro ganhou a medalha olímpica. E o Luan também. E o Luan também, como protagonista. Como protagonista. Mas tem uma restrição ao Luan. Eu considero essa coisa para mim isso é produto da IVE, de não gostar do Luan. Não, o Luan não pode ser querido, né? O Luan tem uma situação que é anterior, que ele não pode ser querido aqui. Exatamente por isso. Mas a gente avança. Aí vem 16. Quem não lembra da atuação do Luan na Copa do Brasil daquele ano? Quem não lembra daquele gol que ele fez lá contra o Cruzeiro? Referência, decidindo. Ele decidindo. Ele sendo o protagonista. É o grande nome daquele ano de 2016. Aí nós estamos falando do terceiro ano dele no Grêmio. Terceiro ano dele no Grêmio. Ele já tinha ganho uma Olimpíada, ele já tinha quebrado a rotina dos Grenais e ele já tinha ganho um campeonato nacional. Mas a gente avança. Aí vem 17. E o que é Luan em 17? O Rei da América. E mais... E aí entra uma coisa que deve doer nos colorados. E por isso essa questãozinha. Ele decide no jogo final. Quantos gols o D'Alessandro fez em final de Libertadores mesmo? Mas o D'Alessandro é meia, o Luan é atacante. Da onde? Da onde isso? Os dois jogam na mesma. O Luan pega uma bola no meio do campo e entra gol adentro. Lá na Argentina. Agora, não pode, como? Vai falar, que é isso? Daí o Luan não faz um ano de 2018 muito bom e não faz um ano de 2019 muito bom. Isso dentro de uma análise em cima do que o Luan proporcionou em 2016 e 2017. Porque o Luan ainda assim foi referência aqui. Então existe uma... Olha, eu não entendo o porquê, sinceramente, eu não consigo entender por que existe essa restrição com relação ao trabalho do Luan aqui. Alguém tem dúvida de que o Grêmio diminuiu de tamanho porque o Luan diminuiu o jogo, porque ele está jogando menos? Isso que o Luan ficou, então é 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6. O D'Alessandro está a 12 aqui. E ganhou o que ele ganhou. Então, sabe, eu tenho dificuldade, eu queria a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de entender por que não pode dizer isso. Porque para mim o Luan é melhor que o D'Alessandro. Ele não fala espanhol, talvez seja isso. Talvez seja isso. Talvez o Luan vem do interior de São Paulo, talvez se ele tivesse nascido no Uruguai ou na Argentina. De repente está aí. Está aí a explicação. Vamos chamar o Luan agora de Luan Guillermo. Talvez o pessoal consiga mudar um pouco de opinião. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, para tentar pelo menos colocar essa dúvida na cabeça de vocês aí. Convenhamos, eu não consigo entender.
Um abraço para vocês, não deixa de seguir o canal. Dá-lhe Tricolor, até a próxima.